Boa tarde, doutor Lênio. Tudo bem com Vossa Excelência? Opa! Lênio Streck on fire ontem no Twitter. Tava. Pistolão. Exatamente. Porque... Gostei, foi muito. Porque tem... porque essa turma aí, o Sérgio Moro vai para a Alemanha, tira foto na frente do parlamento e diz que foi recebido. Ele vai lá, pega uma camiseta de um time que nem disputa campeonato e diz que ganhou uma camiseta. Quer dizer, esse Brasil, aí a moça da Globo News fala mal do Lula porque falou advogado. Aí ela leva uma chinelada porque ela mesma não sabe bem o português. E todos nós cometemos erros todos os dias. E inclusive, dizer advogado é absolutamente normal. 90% das pessoas, ministros, e ainda dizem. E o Lula, quando diz advogado, qual é o problema? Aí a moça da Globo News. Esse país é preconceituoso. É mentiroso, cheio de uma certa chinelagem, assim, entende? De um certo baixo clero, como esse Moro e Dallagnol, que acabam... aí tem alguns jornalistas também que acham que pode corrigir o ex-presidente por causa de uma palavra. Quer dizer, poxa, o cometa está aí, o Brasil está pegando fogo, as pessoas estão passando fome e a moça diz, ele falou advogado. Pois, mas ela vai ganhar um prêmio Pulitzer com a grande observação, que coisa, não? Pois é uma coisa que as pessoas falam pouco, né, Lênio? Mas, assim, o papel da mídia na construção desses falsos heróis, né? Dessas figuras eles não existiram. São recebidas por um jogador de futebol de verdade, que não tem eles contato. Nem existiriam. Eles não existiriam. Eles são uma construção. Eles são o produto de uma ficção que foi vendida, um produto. Eles são um produto, eles foram vendidos. E mantêm um discurso, dizer... E nada pega neles, porque as redes sociais hoje construíram túneis, né, que não se comunicam. Quer dizer, de vez em quando é que se entra nas redes sociais deles para dar uma chinelada ou algo desse tipo. Aí vem 500 cães de caça e ofendem a gente. E aí é difícil. Senhora Menezes. Então, você acha, Lênio, que eu mandei essa notícia do Dallagnol, né, da indenização que ele vai pagar para o Lula? Acho que todos deviam fazer isso, todos os prejudicados pelo Moro e pelo Dallagnol deviam fazer isso. Aí mandei para o meu irmão, né, que é um cético, e ele falou assim, mas quando chegar no Supremo eles derrubam. Você acha isso possível? Sim, sempre é possível. No Brasil, esse é um problema, né? Se você tem certeza que vai ganhar, faça acordo. Se você tem certeza que vai perder, entre em juízo. O contrário, sempre vai aparecer um juiz que pode dar para você. A grande possibilidade de você ter certeza ou alguma previsibilidade não existe, entende? Então, eu não duvido que isso possa... Porque a minha discussão sobre o Dallagnol e tal é uma discussão, digamos, dos danos, do efeito simbólico, né? A questão do Dallagnol é que nem se chama isso, né, numa dada sociologia ou psicanálise, enfim, em que o simbólico vale muito mais do que o real, né? Daquilo que está acontecendo, né? Por isso que as execuções sempre eram feitas em praça pública. Importa menos a cabeça do cara que esteja sendo cortada, claro, a não ser para o cara mesmo que perde a cabeça, mas importa menos a cabeça caindo no cesto do que a representação social daquilo para as pessoas. Então,
o episódio Dallagnol, ele representa muito mais, simbolicamente, uma resposta a um desmando, e, inclusive, ele desnuda algo que hoje apareceu em alguns sites. Quando saiu o famoso PowerPoint, os 3 jornalões brasileiros botaram na capa: Nossa. Lula apontado como Lula, PowerPoint aponta. Lembram da capa dos jornalões? Ontem teve até meme comparando a capa da Folha daquele dia com a capa da Folha de ontem. E qual é o valor simbólico da condenação por causa exatamente desse PowerPoint? Uma notícia dentro, não saiu capa, não saiu nada, não saiu nenhum pedido de desculpas, porque isto é mau jornalismo. Igual a ficha falsa, Lênio. Claro, é uma notícia falsa, porque não havia nenhum elemento para espetacularizar, botando o Lula no meio e as flechas aquelas. Não havia nenhum elemento empírico. Isso. Por quê? Porque quando eu vou na capa de um jornal colocar algo com essa gravidade, eu preciso ter elementos empíricos testados. Eu preciso saber, aquela bolinha que falava tal coisa, não é um mero chute? Se é um mero chute, eu não posso publicar. Ninguém testou, ninguém checou. E olha o prejuízo que isso causou, não somente naquele momento ao Lula, porque naquele momento ele estava fora de qualquer coisa, mas o Haddad, todo partido, todo mundo que perdeu com aquilo ali. O país, porque olha o prejuízo que essa Lava Jato deu, toda isso que construíram. Ontem a gente perguntou aqui para o Humberto Costa, o Lula voltando para o poder, se o Estado brasileiro não poderia acionar o Moro e o Dallagnol por danos causados ao erário, porque eles causaram o fim da indústria, destruíram a indústria da construção civil brasileira, milhões de empregos, e aí o Humberto falou assim: eu acho que deveria, mas eu acho que o Lula não vai fazer. E eu sempre falo aqui, esse negócio de sem revanchismo, uma ova. Eu acho que tem que ter muito revanchismo, não é pouco, não. Porque o Brasil talvez seja assim por causa dos panos quentes, né? Porque num nível grande você passa pano, e essa gente aí, Dallagnol, etc., com tudo que fizeram, vamos lá, Sinara, vamos só pegar umas coisas, Renato, que num outro país repercutiria. Você imagina numa grande operação ou algo desse tipo, o procurador ou o prosecutor ou o promotor, enfim, depende de cada país, ele começa a dar palestra sobre aquele tema e ganha dinheiro com isso. É demais. Não, ele ganhou muito dinheiro e abriu uma empresa em nome da esposa para poder ganhar dinheiro. E os imóveis que ele comprava. E outra, e por que uma notícia como essa, mamãe passa a mensagem para o filho, dizendo assim: meu filho, o que eu faço com os dólares que estão debaixo da banheira? Não é proibido ter dólares debaixo da banheira, embora não seja o melhor lugar. E agora, que isso aconteceu, está nos diálogos, né? Que a mãe do Dallagnol... A mãe do Dallagnol... Não, que coisa absurda! A mãe do Dallagnol manda uma mensagem para ele, diz: meu filho... mas aí ela faz isso, depois diz assim: depois apaga essa mensagem, meu filho. Então, assim, o que eu faço com os dólares, o que vamos fazer com os dólares debaixo, algo assim, e as joias que estão na gaveta tal. Quer dizer... olha aí, redação, quem estiver assistindo aí, vamos investigar isso daí. Tem matéria aqui, do ano passado. Vamos requentar, então vamos fazer uma suíte dessa matéria, porque porque está ali, exato. Então, estou dando a dica aí para fazerem atrás, porque isso já foi
falado, mas o que minha Aí vamos discussão... pôr a declaração que o Lênio vai dar agora. Lênio, sobre isso. Minha questão é que isso em qualquer país democrático, isso geraria uma investigação para que, por exemplo, como é que você usa o seu cargo para fazer construindo uma empresa fictícia, porque, no fundo, tudo são ficções. Imagina, eu, como procurador de justiça, que fui 28 anos, construindo uma empresa em nome da minha mulher, Rosane, e aí Rosane Productions, ou etc., que faz palestras, e quer dizer, Lênio Streck vai lá, faz a palestra, ganha 30 mil reais, e quem recebe é a empresa Rosane Incorporations, ou algo desse tipo. E aí paga 100zão para o Lênio. Streck Incorporations, e aí... Mas isso é uma ficção. Isso é uma ficção, é um desvio que está se usando uma empresa dessa pessoa, a PJ, e outra, se eu fizesse isso, até não seria problema. Problema seria se eu falasse nas palestras sobre uma investigação que eu estava fazendo ou comandando. Imagina, eu estou uma grande operação de sonegação de tributos no Rio Grande do Sul, na época, vamos supor, e que envolve milhões, e aí eu fazendo palestras por aí, dizendo, olha, a questão da sonegação, olha não sei o quê. Ganhando tudo. Cobrando ingresso, inclusive, como foi, por exemplo, aqui na Fevale, em Porto Alegre, num grande evento, que cobraram ingresso para o Dallagnol fazer palestra. Tudo isso num país que não passa pano, e esse é o problema, para responder a sua questão, por isso que teria que fazer ações, sim, não pode passar pano nisso. Não pode passar pano. A gente já isso fez aconteceu isso no passado. Exatamente. Com a anistia, por exemplo. Exato, exatamente, Lênio. Olha só, eu queria só ler aqui um tweet do Lênio de ontem, que eu gostei tanto, eu até retuitei. Dallagnol se diz injustiçado. Ora, ele escapou barato, pintou e bordou, ganhou dinheiros com palestras em conflito de interesse, tentou uma fundação de bilhões e levou chinelada do STF. Na Europa, estaria preso. Agora o STJ fez ele literalmente pagar pelos seus atos. A verdade que a gente tem, a impressão é justamente essa. Ficou barato. Porque um procurador e um juiz que atuam para prejudicar empresas nacionais em favor de empresas estrangeiras, Lênio, o que daria nos Estados Unidos? Isso é alta traição, certo? Claro, veja aí o que o TCU está fazendo, né? O TCU está investigando, é bem interessante, porque o TCU está pegando uma coisa que meio que escapa nas grandes análises. O TCU está pegando a questão dos acordos de leniência que foram feitos e que viraram créditos bichados. Esse é um problema. Isso tem que ir atrás, isso também está na investigação. É assim, acontece que existe essas grandes empresas aí, com recuperação judicial, por exemplo, fizeram acordos de leniência. Isto é, pagar, devolver 10 bilhões, 15 bilhões, não sei o quê. Acontece que esse dinheiro, a União não vai recuperar porque são créditos de quinta categoria, são créditos subquirografários, vamos dizer assim, em que a viúva vai marchar. Então, o TCU está atrás também disso, na medida em que, por quê? Não só porque o Sérgio Moro, mas porque isso é um fato que transcende a própria relação do Sérgio Moro, mas também porque o Sérgio Moro foi trabalhar na empresa que cuida da recuperação judicial, exatamente das empresas que ele mesmo, como juiz, trabalhou. Esse é o elo de ligação. E para quem tinha dúvida e se dizia, mas o Tribunal de Contas não pode se meter nisso. Pode sim,
porque o Tribunal de Contas tem que cuidar do erário, e o erário corre o risco de que essa propaganda que se fez, mas existem tantos bilhões recuperados pelos acordos. Não é verdade. Eu quero ver esse dinheiro no caixa, e, por enquanto, a possibilidade desse dinheiro ir para o caixa é muito baixa. É só olhar aquele documento do que eu não tenho de cabeça aqui, nem tenho o documento, né? Eu li esses dias, e é só olhar esse documento do TCU e também a petição do procurador do TCU, né? O Bruno, né? Não, o Bruno é o ministro, é o Lucas. Lucas. Isso também dá matéria, viu, Renato? Dá para ir atrás disso. Até para reforçar o Tribunal de Contas, porque veja só, quem deveria ter investigado isso de cara era o Ministério Público, né? E não o seu primo pobre, que é do Tribunal de Contas. Porque sempre sim, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, assim, era uma espécie assim de lá do Tribunal de Contas, ele não tem autonomia, etc., se dizia, etc. E o Tribunal de Contas e o Ministério Público e o Tribunal de Contas foi crescendo. E quando tem episódios como esse, tem que reforçar a atuação dele, porque quem deveria, antes do próprio Tribunal de Contas e do Ministério Público e Tribunal de Contas, quem deveria fazer isso era o Ministério Público mesmo, entendeu? E não precisava, e nem se bota isso na conta do Aras, porque a tarefa nesse caso não é do Aras, porque o Moro não tem foro privilegiado, nada disso. É mais para baixo, né? É tarefa de qualquer procurador da República, né? Olha aí, tá vendo? Tarefa de qualquer procurador. E você viu que o Dallagnol falou que recebeu já 130 mil em Pix? Isso é regular? Primeiro que ele não mostrou comprovante nenhum, tá, gente? Eu até cobrei, né? Pelo visto, ele só tem, convicções. Ele não tem provas dos PIX feitos. Agora, assim, é normal a pessoa receber doações via PIX, assim, 130 mil? Pois é. Ele falou em 130, né? Já deve estar em mais, porque... Eu não sei. Eu fiquei sabendo disso há pouco. E, aliás, até alguém de uma revista aí me passou um WhatsApp perguntando, e eu disse, olha, eu vou atrás, eu ainda não sei. E, de fato, eu não sei, não vou chutar também como isso funciona. Por quê? Não é uma doação eleitoral, é uma doação pessoal. Como que isso entra, digamos, num caixa? Eu não tenho ideia, eu vou atrás disso. Tem que ser tudo declarado na Receita, né? Claro, porque senão você instauraria uma república de desvio de dinheiro por doação. Exato. Se fosse assim... Na época que o Zé Dirceu foi condenado, houve também uma vaquinha e teve muito questionamento, eu lembro disso principalmente da mídia. Agora não está tendo questionamento nenhum, né? Eu acho que eles tiveram que colocar CPF de cada pessoa, foi um constrangimento. Então, se ele não tiver isso... E ele é candidato, né, Rovai? Ele é candidato, isso fica complicado para o lado dele, né? Eu achei de uma cara de pau incrível. Agora, vocês veem que a ficção, ou os jargões populares sempre correm na frente, assim como a literatura sempre... Ela corre na frente. Sempre se diz assim, que quando se fala da grande mídia e notícias falsas, sempre se usa essa metáfora ou alegoria do tipo, jogue um travesseiro de cima de um edifício, eis a notícia falsa. Depois, quando aparece a notícia verdadeira, tente catar pena por pena e enfiar de novo no saco. Esse caso aí, com as capas, e eu vi as capas, quando eu vi as capas agora... Guilherme, sobe a capa da Folha eu fiquei impressionado. Olha ali, olha. O destaque, e esse amarelinho aqui é o destaque de ontem. Esse amarelinho aqui no dia 23, do lado esquerdo. E tem jornal que fez maior que isso, hein? Uhum. Lula era comandante, é uma afirmação. Agora,
eles deviam fazer uma capa do mesmo tamanho. Aliás, já deviam ter feito antes do PowerPoint, quando os processos foram anulados. É uma vergonha. Olha só, Lênio, tem aqui o Júlio César Beraldi dizendo: Deltan deveria ler Poema em Linha Reta, de Álvaro Campos. A Natália Teixeira, de segundo dia de greve nacional do funcionalismo público federal, contamos com o apoio dos canais progressistas para fortalecer o movimento, fora Bolsonaro. Natália, estamos atentos aqui, a gente tem feito matérias e vamos, evidentemente, estamos juntos, né, dos funcionários que estão sendo desvalorizados no governo Bolsonaro, não tem recebido a inflação sequer do período, e a inflação está alta, e, quer dizer, a grande maioria, porque juízes e militares, esses recebem, né? Essas corporações, o Bolsonaro trata muito bem, obrigado. E os pastores, agora a gente descobriu que também, né, Lênio? Você viu essa notícia dos pastores? Aí, o que dá para fazer com isso? Né? É possível fazer alguma ação mais dura em relação a esse ministro, ao próprio Bolsonaro? Mas é evidente, isto é um desvio de finalidade, de uma improbidade. Imagina pessoas privadas fazendo lobbies, etc. Isso num outro país seria absolutamente inacreditável. Ninguém imaginaria, pastores, nesse caso, ninguém imaginaria, inclusive em cerimônias e com confissões. Quer dizer, aqui você não tem uma ilação, aqui você não tem a fumaça, deve haver fogo. Não, aí o fogaréu mesmo está forte, porque tem confissão do ministro, tem gravação, tem seminário, palestra, fotografia e agenda. Quer dizer, tem pelo de gato, tem rabo de gato, tem tudo de gato, e se não é gato, é uma gata. Então, está aí todo um escândalo. E o Estadão está dando, nesse momento, mais uma matéria dizendo que estão pedindo até desconto. O cara estava até oferecendo desconto em propina. É tipo, como é? Black Friday da propina no ministério. E dizem que o pastor, esse que era mais esperto, ele dava desconto, era metade do dobro. Metade do dobro. É igual o Black Friday mesmo. É igual no Black Friday, Diz assim, olha, eu vou cobrar de você... 15 mil adiantado. Eu vou cobrar de você só a metade. Quanto que é? Disse, olha, iria lhe cobrar 100, mas vou lhe cobrar 50. Não, era 50 desde o início. Então, ele deu desconto da metade do dobro. Malandros, né? É impressionante. Essa mistura, nós não aprendemos nada com a história, né? Se a gente pegar, essa discussão começa desde Bonifácio VII discutindo com Ludovico II, afinal, qual é o papel do Papa, qual é o papel do Estado, Dante Alighieri, toda essa gente escreveu. Poxa, ainda na pré-modernidade, quando entramos na modernidade, a secularização, separar a igreja e Estado, poxa, nós não aprendemos nada. Quer dizer, nós somos analfabetos nesse país, que não aprendemos a separação, a laicidade, né? A separação entre Estado e igreja. Aí o presidente da República vem e diz, eu vou fazer o que vocês determinarem. Isso eu acho maravilhoso, né? Realmente é uma coisa fantástica, né? O Senhor é meu pastor e nada me sobrará. Eu estou vendo aqui os livros atrás de você. Tem Shakespeare. Esse processo que está lá atrás é o do Kafka mesmo? Sim, esse é uma edição muito bonita. Um amigo meu no Rio tem uma editora, Antofagasta. Eu até fiz num dos livros, uma das edições do Kafka é a Colônia Penal. Eu fiz o Pós-Fácil, que é um livro finamente trabalhado e tal. Então eles estão
reeditando, né, esses clássicos. Esse é uma edição muito bonita, esse aí também. E o Shakespeare, esse aí são vários, né? Aliás, o K do processo ia ganhar uma boa grana, né? Desses Dallagnóis aí daquela época. Sem dúvida. Exatamente. Dizem que o Kafka, o Franz aí, ele escreveu esse livro porque incomodado com um tipo de atuação do próprio judiciário, né? Que é uma longa história também, e que, se você olhar o livro, você vê efetivamente que você nunca sabe o que vai ser a decisão. E veja aquele dilema, né, no portal, por que você não entra? Então o sujeito ficou velhinho, ficou ali, por que você não atravessa a porta, né, da justiça? Sempre houve essa discussão, né, Lênio, muito antiga, né? Outro dia eu não lembro onde foi que eu estava vendo, mas era uma coisa bem antiga falando de como a justiça beneficia os ricos em detrimento dos pobres. Nessa questão de quem tem dinheiro não vai preso é antiga, né? Tem uma frase que eu uso que é do José Jesus de la Torre Rangel. Escrevi muitos textos sobre isso, que tem duas coisas bonitas sobre isso. Uma é dessa, em que um camponês perde toda a sua terra, todos os seus bens, e aí o cara vai falar com ele, e ele diz, não me diga nada, eu sei que a lei é como la serpiente, solo pica al descalços. Então, é muito boa essa. E a outra bonita, e a justiça morreu, é do Saramago, que conta que lá em 1400 e tal, era tocando sino, um sujeito tocando sino, era uma quarta-feira, e sabia-se que só tocava o sino se era domingo, quando alguém morreu. Como era quarta-feira, e ninguém sabia alguém tinha morrido, porque domingo não era. Então, tocando o sino, todos foram para a frente da igreja para saber por que estava sendo tocado o sino. E aí o cara tocando o sino, perguntaram, por que você está tocando o sino? Eu disse assim, estou tocando o sino porque a justiça morreu. Aí ele conta toda a história, né? Então, o Saramago tem coisas belíssimas, né? Tem uma outra dele sobre o sem terra, né? De como Deus arrepende-se de tudo que fez e disse, larguei vocês. E diz, agora terminou, não tem mais discussão, etc. Aí ele mostra a ira de Deus sobre as injustiças, né? A Rosane Tavares está falando aqui, Sinara, no Antigo Testamento da Bíblia tem um texto que fala sobre venda de sentenças. Nossa Senhora, o negócio é mais velho do que andar para frente. E tem uma outra que é clássica. Eu fiz um programa de Direito e Literatura, né? Vocês sabem que eu gravei 393 programas de Direito e Literatura. Na TV Pública do Rio Grande do Sul, né? Preciso levar você no Papo Cabeça para a gente falar sobre isso uma hora, hein, Rovai? Vai ser bem bacana. Olha, esses livros todos aí, eu gravei 393, portanto, são 400 horas de gravações que estão espalhadas aí pela internet. E tem um muito bonito sobre juiz, que é do Aristófanes. Aí tem a história do Filocleon. O Filocleon é um juiz viciado em julgar. Então, a história é exatamente essa. Ele briga com o filho prende ele em casa. E ele é viciado em julgar. Ele ganha comissão pelos julgamentos. Nunca na vida absolveu alguém. E ele, em casa, ele julga o gato. Ele tinha que julgar alguém. Aristófanes, As Vespas. É o nome do livro. Fora 11h30 também é cultura. Tem aqui um superchat do José de Souza Silva. Como se pode ter uma verdadeira democracia com uma imprensa dessas?
a gente já comentou um pouco. E estamos chegando ao final aqui desse Fórum 11h30. Está muito gostoso, está muito bom. Mas eu marquei um almoçozinho 1h30, vou ter que sair voando. Hoje ficamos sem Dri De Lorenzo aqui. Dri está com o Luca. Mas quem sabe aí amanhã ela esteja aqui conosco. Lênin. E amanhã tem programão, 17 horas, vai entrevistar o Nicoleles, hein, gente? Miguel Nicoleles vai estar. Viu, Sinara? A gente pode falar sobre de como a literatura vê tudo isso. Um dos livros mais belos é As Aventuras de Gulliver, Viagens de Gulliver, o Shakespeare, que é o moderno dos modernos, Cervantes, todos esses caras têm muito a dizer para a gente, sabe? Tudo. Combinadíssimo. Eu vou colocar você lá na parte cultural do programa, na parte cultural, para a gente falar só sobre literatura e sim, claro, sem dúvida. Eu fico imaginando, depois de todas essas nossas experiências, na ausência do governo, né, de governos progressistas com TV no YouTube, né, e com pessoas com a qualidade, por exemplo, de um Lênin Streck, o que seria fazer uma TV pública hoje? Né? Poderia ter um nível de audiência, né? Um nível de audiência muito maior. O Lênio, eu vi alguns programas do Lênio, eles são maravilhosos programas. Vou assistir, eu quero muito, eu adoro, né? Isso é mais a minha área do que a beleza, vamos lá. Beijos e beijos a todas, valeu. todos e todes. Obrigado, Lênio, sempre um prazer te receber. Sinara, querida, tudo de bom para você também, viu? Felicidades. Tá bom. Um beijão, gente. Solta aí a vinheta, Gui.